Nós somos a primeira igreja batista em Itapevi. Que a mensagem a seguir possa abençoar sua vida. Amados, nós temos conversado alguns domingos sobre santidade. O tema de nossa mensagem dessa manhã é santidade como encontro com o outro. Santidade como encontro com o outro. A teologia, ela nos apresenta dois tipos de santidade. A primeira santidade é a santidade posicional. O povo de Deus é santo. A igreja de Jesus Cristo, ela é santa, porque Deus a santificou em Cristo Jesus. Essa é uma posição, por isso nós temos uma santidade posicional. É uma posição que todo aquele que crê em Jesus se encontra. Neste sentido, você que creu em Jesus Cristo, você que foi lavado pelo sangue de Cristo, é santo. Nessa santidade, não temos parte alguma no processo. Fomos revestidos por essa santidade sem que a merecêssemos, sem que nada fizéssemos para tê-la. E eu quero então mostrar para vocês essa verdade em 1 Coríntios capítulo 6, verso 11. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11. Você pode abrir a sua Bíblia ou acompanhar pela tela. O verso 9 e o verso 10, que eu não vou ler nesta manhã, deste texto, ele vai nos dizer e apresentar algumas obras das quais as pessoas que vivem nela, as pessoas que as praticam, diz o texto, não entrarão no reino de Deus. Ele está se referindo a obras que as pessoas praticavam e viviam antes de serem santificados em Cristo Jesus, antes deles crerem, de ter este encontro com Cristo. E o verso 11, então, ele aponta para os versos anteriores, quando ele diz: assim foram alguns de vocês. Foram alguns, isto é, uma vez agora em Cristo, aquelas obras, aquelas práticas já não devem mais fazer parte de sua vida. Por isso ele inicia e diz: assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo, no Espírito de nosso Deus. Então foi uma santificação que você recebeu através da obra de Cristo naquela cruz. Essa é a santidade que a Bíblia trata como santidade posicional. Santidade posicional trata daquilo que somos em Cristo e como nos encontramos em Cristo. Então, dessa forma, você é santo. Que bênção, né? Poder olhar para a pessoa que está ao teu lado e dizer: você é santo, porque Cristo te santificou. Existe uma segunda santidade na Bíblia, que a teologia trata como santidade condicional. É a santidade como condição. Trata-se da qualidade de vida. Aqui entra o aspecto moral do viver. Nós não estamos falando de um status, preste atenção, relacional agora, mas de um viver ético e moral que precisa ser vivido por todos aqueles que tiveram um encontro com Cristo. Você então é santo porque Cristo te santificou, mas então você é chamado a permanecer, a viver neste estado que Cristo fez com você. Daqui em diante você deve viver a santidade. Todo aquele que nasceu de novo não pode mais viver na velha vida, não pode mais viver nas práticas do pecado. Aquele que foi recebido como filho de Deus, do Deus vivo, do Deus santo, do Deus de Abraão, de Isaac, Jacó, do Deus que Pedro pregou, do Deus que Paulo pregou, do Deus a quem Jesus Cristo chama Pai, é preciso viver como filho deste Deus. Você não pode viver mais de qualquer forma.
Você não pode mais viver seguindo as suas paixões. Devemos viver na condição de filho de Deus, na condição daquele que habita agora no reino da luz, não mais das trevas. O apóstolo Paulo nos ensina isso, então eu quero ler com vocês 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Você pode acompanhar na tela. Diz: amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Veja só, purifiquemo-nos, fala e trata de uma ação, agora de nossa parte, de tudo que contamina o corpo e o espírito, e aí ele diz, aperfeiçoando a santidade. Nós somos colocados neste estado por Cristo, nos tornamos santos, mas agora Paulo está dizendo que nós temos que aperfeiçoar. A palavra aperfeiçoar, a palavra grega aperfeiçoar, é a palavra epiteléu. Epiteléu. Epi significa intenso, intenso. Teléu é a palavra completo, de completar. Então você precisa viver completamente intenso no processo da santidade. É isso que o texto está nos chamando. Isso nos diz que a santidade já foi realizada em nós, mas que ainda temos a necessidade de continuarmos vivendo-a neste mundo. Mesmo em meio à corrupção que este mundo se encontra, nós somos chamados a viver intensamente esta busca de santidade todos os dias. Permanecermos no estado que Cristo nos fez, nos tornou, nos justificou, nos santificou. O autor de Hebreus também nos ensina esta mesma verdade. Eu quero ler com vocês. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Ele diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Esforcem-se. A palavra esforcem-se, grega, é a palavra aí dioquete. Dioquete. Dioquete significa perseguir. O que o texto está querendo dizer é que o autor está fazendo, na verdade, a mesma analogia que o apóstolo Paulo fez, que você precisa perseguir a paz de uma maneira intensa, você precisa seguir este caminho. E ele diz que você precisa perseguir a paz com todos. Não é com aqueles só que você acha legal, que te agrada. Você tem que perseguir isto na sua vida, viver a paz com todos, e da mesma forma a santidade, porque o que ele está dizendo é: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Esforcem-se, essa perseguição, essa ação da nossa parte em direção à paz, também é a mesma ação em direção à santidade. O que o autor está nos mostrando é que santidade e paz são dois lados da mesma moeda. Essa santidade condicional, ela trata do modo que nós devemos viver hoje como filhos de Deus em meio à corrupção da humanidade. Ela trata do modo como eu me relaciono com o outro. Quando eu olho para a Bíblia, e se você possivelmente já parou para pensar nisso, e você olha para a Bíblia de capa a capa, você sai lá de Gênesis até Apocalipse, você vai perceber na Bíblia que o projeto de Deus é fazer de todos os homens e mulheres, de todos os seres humanos, um só povo. Em toda a Bíblia, Deus está convergendo todos os homens, todas as mulheres, todos os seres humanos para a cruz. Todos nos encontramos na cruz, em Cristo Jesus, para que em Cristo nos tornemos um só, a quem Deus vai chamar meu povo, um só povo.
uma só raça, todos filhos do Pai, nascidos em Cristo, todos convergendo em Cristo. Então, santidade pode sim ser compreendida e entendida por nós como um encontro com o outro. Seguir a paz, seguir, perseguir, esforçar-se para viver santidade é um viver que vai fazer você se encontrar com o outro em Cristo Jesus e viver a unidade que Cristo orou ao Pai lá em João capítulo 17, para que todos sejam um, como eu sou um com o Senhor. Santidade é um encontro com o outro. E aí eu quero ler com vocês Hebreus 12, do 14 ao 17, porque eu quero que vocês agora consigam olhar para este texto e perceber algo neste texto, porque muitas vezes a gente lê e eu digo assim, não percebemos. As pessoas falam muito em sem santidade ninguém verá o Senhor, mas que santidade está se referindo neste texto? Eu quero então ler esse texto dentro do corpo dele, dentro do seu contexto, para nós entendermos o que o texto nos diz. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Essas palavras do autor de Hebreus nos apresenta um mistério glorioso. A santidade, ela promove o encontro entre nós, seres humanos, e automaticamente no nosso encontro entre nós, há um encontro com Deus. O autor de Hebreus nos chama para um esforço diligente em busca da paz e da santidade, que são colocadas, como eu disse, numa mesma moeda. Para que haja paz entre eu e você, para que haja paz entre nós, é preciso haver santidade no viver, no falar, no proceder. Se nos esforçarmos para viver em paz, acabamos promovendo também santidade, porque eu evito de irar o meu irmão, de provocar o meu irmão, de causar ferimento no meu irmão. Da mesma forma que na medida que eu busco ser santo em meu falar e meu proceder, eu evito de causar ferimentos e transtorno ao outro e promovo a paz. A paz promove santidade, santidade promove a paz. Duas faces da mesma moeda, e é por isso que o autor nos chama para nos esforçarmos, para perseguir a paz e a santidade. E aí eu quero dizer que a santidade, ela não está relacionada com essa ideia que existe de isolamento. Pelo contrário, a santidade divina, a santidade bíblica, ela só pode ser vivida e experimentada nas relações humanas, no encontro do meu eu com o seu eu. É nesse encontro entre nós que a santidade divina se revela. Preste atenção na construção dos versos que agora acabamos de ler, e eu quero então destacar com vocês. Versículo 14 diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. O texto está tratando o quê? De relações humanas. Não está falando de um esforçar para se isolar do mundo e se tornar santo, mas ele está tratando de relações humanas. O texto nos chama para vivermos em paz e em santidade uns com os outros, não para se isolar, mas para você se aproximar numa vida santa com o outro. O versículo 15 diz assim: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus.
O texto está tratando mais uma vez de relações humanas. O texto nos convoca a supervisionarmos uns aos outros, a fim de não permitirmos que ninguém venha se excluir ou afastar-se da graça de Deus. Cuidem para que ninguém se afaste, se exclua da graça. É um supervisionar. Pois eu digo mais sobre isso. No verso 16 diz assim: não haja nenhum imoral ou profano. O texto, mais uma vez, está tratando de relacionamentos humanos. Ele está seguindo uma sequência e ele está se referindo à forma como podemos viver uma relação com o outro. Nós podemos viver uma relação de imoralidade, uma relação onde nós profanamos o nosso irmão ou o nosso próximo. E o autor está dizendo para não viver desta forma. É isso que ele está dizendo. Não haja nenhum imoral ou profano. Existe neste texto uma ação progressiva para o encontro com o outro. Preste atenção nisso agora. Porque agora nós vamos juntar a ideia completa do que o autor está falando. O texto está dizendo para nós, eu volto a repetir, está apresentando uma ação progressiva na nossa caminhada. Começando então pelo versículo 14, diz: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. A primeira ação que o autor está nos mostrando, para que haja um encontro do meu eu com o outro, um encontro do meu eu com o seu eu, um encontro entre nós, a primeira ação parte do meu esforço. Esforça-se. Sou eu que preciso me dedicar primeiramente a ir ao encontro do outro. Sou eu que estou lançando o meu eu para encontrar contigo, numa perspectiva de vivermos uma relação santa e em paz. Eu preciso ir em direção ao outro. Se eu não me esforçar para viver em paz com você, com o meu outro, o resultado é que não verei a Deus. O que o texto está dizendo é isso: esforce-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, se você não fizer este esforço de viver em santidade com o seu outro, você não vai ver ao Senhor. Que coisa interessante isso. Deus, preste atenção, Deus se encontra dentro de nossas relações santas. Deus se faz presente por meio do outro. Deus se revela por meio do corpo de Cristo, dessa unidade experimentada por este corpo, deste grupo de pessoas que se convergiram na cruz em Cristo e se encontraram, e é assim que Deus se faz e se mostra e se revela, através da igreja, do corpo. Então eu devo enxergar Cristo no outro, e eu preciso ir ao outro, e ele encontrar Cristo em mim. Se você não se misturar nessa vida santa com os santos, você não verá a santidade de Deus. É isso que ele está dizendo. É preciso mergulhar em Cristo e viver a comunhão promovida pelo Espírito Santo de Deus, para que você enxergue a santidade de Deus que se manifesta através dos seus filhos que aqui estão. E se você permanecer distante do outro, você não verá a santidade do Senhor. Somos chamados, eu e você, e começa então por cada um de nós, a nos esforçarmos. Eu preciso me esforçar nessa direção, a fazer de tudo para promover a paz entre eu e o outro, entre eu e o seu eu, entre eu e você. Eu tenho que me esforçar, você precisa começar a fazer isso, promover a paz, uma vida de santidade com o outro. E quando assim nos fazemos uns com os outros, nos direcionando ao outro, Cristo é visto e reconhecido. Porque conhecereis que sois meus discípulos se amardes uns aos outros.
Você não verá a santidade de Deus se você não se misturar com os santos de Deus, se você não se mergulhar em Cristo junto com os santos. E aí o autor diz o seguinte, Hebreus capítulo 12, versículo 15, cuidem. Essa palavra cuidem, aí que vocês estão vendo, é a palavra episcopontes, tá? Que vem de episcopal, ou bispo, significa supervisionar. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. Cuidem que ninguém se afaste, que ninguém se retire, que ninguém se exclua da graça de Deus. Que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. A segunda ação que o autor está nos chamando para que haja um encontro entre o meu eu e o outro, o seu eu com o meu eu, é que você viva uma ação cuidadora, uma ação de supervisão. Mas não fala de uma supervisão no sentido de apontar o pecado, o erro do outro. Não é disso que se trata o texto. Nós somos chamados aqui a cuidarmos uns dos outros, a vivermos de uma forma que ninguém se sinta ferido nessa relação, ao ponto de deixar a comunhão. Ao ponto da pessoa chegar e falar, eu não quero mais encontrar com aquela pessoa, eu não vou mais na igreja, eu não vou mais estar entre os santos. Por quê? Porque há amargura brotando. Por isso ele diz, cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação no corpo, na comunhão, na santidade entre os irmãos. Nós estamos falando de um cuidado com o fim de pastoreio, é um cuidado com o fim de edificar o outro, é um cuidado com o fim de proteger o outro, de abraçar o outro, de fazer de tudo para que o outro não saia da comunhão, para que o outro não se afaste dessa graça. É isso que ele diz, cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. Cuidado. É um cuidado com o nosso falar, porque às vezes falamos coisas e não pensamos e vamos ferindo pessoas, e talvez amanhã alguém não esteja mais entre nós, porque alguém falou algo, eu falou, e vai se espalhando e contaminando o corpo, é isso que ele está dizendo, e pessoas são feridas. Cuidado com o seu proceder, a forma de agir com as pessoas, porque você pode causar feridas profundas, raiz de amargura, perturba a vida, perturba o corpo de Cristo, de forma que as pessoas querem se afastar. Por isso essa palavra. Eu quero dizer aqui, se por alguma razão, pessoas entre nós estão afastadas da comunhão, por causa da sua palavra, por causa da sua atitude, por um desentendimento, por uma palavra áspera, por qualquer coisa que for o motivo, busque essa pessoa, peça perdão, busque a reconciliação com ela, pois a santidade é experimentada no encontro com o outro. Santidade é vivenciada na comunhão. Por isso se esforce, faça tudo que depender de você, para que haja paz. Vá em direção às pessoas. Se você está aqui hoje, e quem sabe você veio aqui e anda distanciado da comunhão dos irmãos por alguma razão, você se sentiu ferido, perdoe hoje. Não espere ninguém pedir perdão, tome a decisão de perdoar. Busque você acertar com seu irmão, pois você é chamado para viver a santidade em comunhão com o outro. Santidade é um encontro com o outro, é um encontro com Cristo que nos une no mesmo corpo. Não existe dois corpos de Cristo. Você não pode estar num corpo de Cristo que não é o mesmo e único corpo de Cristo. Deu para entender? Não deixe que a raiz de amargura tome conta de seu coração. Dessa forma você não verá a santidade de Deus. Você não conseguirá ver a beleza de Cristo existente na vida da sua comunidade. Não enxergará a glória de Deus através da vida de seu irmão. Não contemplará a pureza de Cristo manifesta num ato de bondade do outro que está ao seu lado. Se você estiver cheio de raiz de amargura, você só enxerga o problema do outro e você não percebe as grandezas de Deus na vida daquele outro. E por fim, Hebreus
12, 16 e 17 diz: não haja nenhum imoral ou profano, como Esaú, que por uma única refeição vendeu seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado, e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Não teve como recuperar. A terceira ação que o autor está nos dizendo é para não ferirmos o corpo de Cristo. Não pratique atos imorais ou profanos contra um filho de Deus, contra o seu irmão em Cristo, contra a sua irmã em Cristo. Não abra mão. O que ele está querendo fazer, e ele traz a história de Esaú para dizer exatamente isso: não abra mão do prazer de viver uma relação saudável com Cristo e com o corpo de Cristo, os seus filhos, os seus santos que foram inseridos na sua vida, por um prato de lentilha, por um momento de prazer passageiro. É isso que ele está dizendo. Não faça como Esaú, que não deu o valor devido à bênção de ser o primogênito. Não despreze sua relação com Deus e com seu próximo por causa de sexo, por causa de dinheiro, por causa de status, pelo reconhecimento de um amigo, e você quer agradá-lo e faz o errado, e fere a Deus, e fere o seu irmão em Cristo, fere a igreja de Cristo. Não faça isso. Há um grande perigo, e o texto nos ensina isso. Esaú preferiu saciar sua fome momentânea, e abriu mão da sua primogenitura. E o texto está querendo dizer que ele se arrependeu. Ele chorou depois com lágrimas, mas já tinha sido dado a Jacó a bênção, e ele não tinha mais como restituir, tomar de volta a bênção que o pai já havia dado agora a Jacó. E eu quero que você entenda algo, porque a confiança que a sua esposa depositou sobre você, a confiança, esposa, que o seu marido depositou sobre você, pode nunca mais ser restaurada quando você toma a decisão de viver uma experiência extraconjugal, fora do seu casamento. Você fere o seu irmão, você fere a sua irmã, você fere o corpo de Cristo, e talvez a confiança em você nunca mais seja restaurada, ainda que haja lágrimas, como Esaú não pôde mais recuperar a bênção que o pai havia dado para o seu irmão. Talvez você não consiga mais restaurar seu casamento, a sua história com a sua família, a confiança com o seu filho, se você o abandonou, se você o largou, a confiança, filho do pai. Não faça como Esaú. Esaú não deu o valor devido à bênção de ser primogênito. Não despreze a sua relação com Deus, não despreze a sua relação com a sua esposa, não despreze a sua relação com o seu marido, não despreze a sua relação com os seus filhos, com o seu colega de trabalho, com o seu irmão aqui, com a sua irmã aqui na igreja. Não despreze, pois talvez você nunca mais recupere a confiança dessa pessoa. Esaú viveu carregando a culpa de um dia ter trocado a bênção da primogenitura por um prato de lentilhas. Se arrependeu, chorou, mas não nada mais pôde ser mudado. Não viva na imoralidade, não profane a santidade que Cristo colocou sobre você, porque depois você vai ser tomado pelo peso da culpa. E se você já caiu na imoralidade, se você já viveu isso, se você já profanou a aliança com seu cônjuge, se você já perdeu a confiança da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos, do seu chefe, se ninguém mais confia em você, se você tem vivido carregando um sentimento de culpa, hoje eu quero dizer para você: há um novo caminho te esperando, há uma esperança em Cristo Jesus. Se lança no amor de Cristo, abraça o perdão que Cristo dá a você, e recomece a sua história. Recomece, mas recomece com a consciência de que você é chamado para viver um esforço em
rumo à santidade, ao encontro com o outro em santidade. Feche os teus olhos. Se esse dia é o dia de você pedir perdão, peça perdão a Deus. Peça perdão a quem feriu agora. Se ela não está aqui, não importa. Ore e reconcilie agora. E depois, quando você encontrar essa pessoa, você conversa. Mas tome essa atitude diante de Deus. Se você é causa de feridas, peça perdão. Se você feriu e é ferido, peça perdão e perdoe. Mas tome uma atitude que promova a paz. Tome uma atitude agora. Faz um esforço contínuo para manter a paz e a santidade. Pois só assim você conseguirá ver a santidade de Deus. Deus eterno, estamos diante da Tua presença santa. Eu sei, Deus, que naquela cruz o Senhor morreu para que nós fôssemos lavados pelo Teu sangue, dessa forma justificados e santificados. Eu sei, Senhor, que a Tua palavra nos ensina que Teu projeto é que nós possamos viver nesta santidade, e viver a santidade aqui e agora, hoje, entre nós, de tal forma que o nosso proceder, o nosso falar seja santo, e na santidade nós possamos promover entre nós a paz, a reconciliação, o conserto, a cura. E hoje eu oro para que o Senhor nos ajude a vivermos neste esforço intenso de sermos completamente santos em tudo, e olharmos o outro com santidade, com respeito, com reverência, sabendo que no outro eu encontro o Senhor, porque aquele que foi comprado pelo Senhor na cruz, também faz parte do mesmo corpo que eu. Somos todos um, moradia do mesmo Espírito. E essa é a minha oração, que possamos todos viver, Senhor, a santidade no encontro com o outro. No Teu nome oramos, Jesus. Amém. Esta foi mais uma mensagem especial da Primeira Igreja Batista em Itapevi. Que Deus te abençoe.